Olá, pessoal! Hoje é um dia para estudarmos a região norte do Brasil, falando sobre os aspectos físicos da região norte do Brasil. Inicialmente, temos que compreender que há diferentes possibilidades de se regionalizar, como, por exemplo, encontramos a região norte, a região da Amazônia, da floresta amazônica, e a região chamada da Amazônia Legal. Estas três formas de se regionalizar são, com certeza, áreas com abrangências diferentes, enquanto que encontramos na região norte uma delimitação política de acordo com as fronteiras estaduais de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, ou seja, uma delimitação de 7 estados da Federação Brasileira, compondo 45% de todo o território nacional. A gente encontra a segunda forma de regionalizar, a região chamada região da Amazônia, delimitada pela floresta amazônica em si, onde nós temos uma representação de 49%. E temos também a chamada Amazônia Legal, onde nós encontramos uma forma de regionalizar de acordo com um planejamento de ocupação do território, tendo 61% de área de abrangência nacional, ou seja, além dos limites da floresta. Aqui neste mapa podemos ver o norte político sendo representado especificamente pelas divisões dos 7 estados da Federação Brasileira, que aqui estão Rondônia, Acre, Amazonas, aí vem Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, na qual ela é tão grande que extrapola os limites territoriais brasileiros, indo para a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Suriname, Guiana e Guiana Francesa, extrapolando para os nossos vizinhos fronteiriços. Observando aqui no mapa a floresta amazônica e a Amazônia Legal, verificamos que a grande área verde são os limites da floresta amazônica em si e os limites da chamada Amazônia Legal, que está delimitada aqui por esta linha lilás. O governo federal, em 1953, criou a delimitação chamada de Amazônia Legal. É constituída não só pela área da floresta amazônica brasileira, também por áreas da região Nordeste e Centro-Oeste. Falando sobre a biodiversidade da Amazônia, nós temos nesta maior floresta equatorial do planeta a maior diversidade biológica do mundo, onde encontramos também diversas espécies de animais, fauna e vegetais, flora. Encontramos, portanto, uma grande diversidade de ecossistemas, em cada um com espécies que só existem lá. Para entendermos melhor, um ecossistema ele é definido como sendo um conjunto formado por comunidades bióticas que habitam especificamente cada ecossistema e exercem influência sobre todas as comunidades específicas dos seres vivos. Então, para você entender, você tem um ecossistema onde o conjunto de vários ecossistemas pelo mundo inteiro é composto pela biosfera, e aí que abriga a
biodiversidade mundial, onde encontramos os termos ecologia, que é o estudo da natureza, e as populações que habitam especificamente cada ecossistema em si. A gente começa aqui verificando as aves, que são lá na Amazônia, com um total de 77% das espécies do país e 13% do mundo. Verificamos também os peixes, tendo 50% das espécies das Américas do Sul e Central, reunindo 23% do mundo. Na questão dos mamíferos, observamos 81% do Brasil, lá na Amazônia, e 9% do mundo. Chegamos nos répteis, onde encontramos na Amazônia 81% de todas as espécies catalogadas no Brasil e 6% do mundo. Nos anfíbios, há 71% das espécies de todo o país na Amazônia, reunindo 10% das espécies mundiais. E sobre as plantas, verificamos um quantitativo de 93% das espécies do Brasil e 17% do mundo. Não podemos nos esquecer que a Bacia Amazônica é o maior reservatório de água doce do planeta, onde também encontramos o maior rio em extensão e volume de água do planeta inteiro, que é o Rio Amazonas. O relevo e a hidrografia da região norte é composto por, basicamente, planícies, com predomínio de baixas altitudes, sobre uma grande bacia sedimentar, ou seja, é uma região que sofre diversos desgastes, aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, como é uma região extremamente rica em água, a região mais rica em água doce do planeta, você tem um extremo desgaste, tendendo a ter, basicamente, áreas de planícies. Estas áreas de planície acompanham o curso dos rios da região. Existem, porém, várias serras. Ao norte, na fronteira com a Venezuela, encontramos o ponto mais alto do território brasileiro, o Pico da Neblina, com quase 3 quilômetros de altura. Uma curiosidade, se a região norte é basicamente composta por planícies, terras baixas, exatamente na região norte a gente encontra o ponto mais alto do país, o Pico da Neblina. Observando aqui nesse mapa físico da região norte, podemos verificar as áreas em verde num mapa físico não necessariamente são áreas cobertas por vegetação. O verde aqui representa a terra baixa, ou seja, nível do mar, 0 de altitude. Na medida em que o verde vai ficando mais claro, chega no amarelo e vai tomando tom avermelhado até chegar no vermelho total, a gente vai ampliando as altitudes. Verificamos aqui, então, com a fronteira entre Brasil e Venezuela, o Pico da Neblina. Então, aqui, nesse perfil topográfico, verificamos como a região amazônica é bastante composta por regiões de altitudes baixas, ou seja, por planícies. Na região norte, a bacia do Rio Amazonas compõe 56% do território brasileiro, onde abriga 20% de toda a água doce do planeta. É incrível, é muito. Os divisores de água dessa bacia são
a Cordilheira dos Andes a oeste, o Planalto das Guianas ao norte e o Planalto Central ao sul, que também se estende além do território nacional, assim como a floresta amazônica. O rio Amazonas é o mais extenso do mundo, com quase 7 quilômetros de extensão. Ele nasce no Peru, mas ele só vai mudar de nome quando entra no estado do Amazonas, mas engana-se quando acha que ele já é o rio Amazonas. Não, ele entra em solo nacional com o nome de Rio Solimões, somente quando ele se encontra com as águas do Rio Negro é que ele segue o fluxo. Rio Negro e Solimões recebe então o nome de Rio Amazonas, onde este rio, o maior do planeta em volume de água e extensão, ele deságua no Oceano Atlântico. Quanto ao clima e à vegetação da região norte do Brasil, a gente encontra uma zona climática mais quente do planeta, pela proximidade do Equador e, portanto, há uma pequena amplitude térmica entre as médias mensais ao longo do ano. Não existe, então, estação seca, porém, já um pouco mais fora dos limites da floresta amazônica, em Palmas, Tocantins, a gente já verifica um período de seca que chega a durar 5 meses, ou seja, essa estação de um clima mais úmido ocorre pela presença em si da floresta amazônica. Verificamos então, neste mapa aqui da região norte, mapa de climas, verificamos uma grande extensão de clima equatorial e um pedaço aqui numa região menos úmida, chegando aqui em Tocantins, com um clima tropical. Na floresta amazônica, encontramos uma grande heterogeneidade de árvores de grande porte, com folhas verdes o ano todo, e onde o regime pluviométrico sofre maior variação, ou seja, com menor intensidade de índices pluviométricos, menor umidade, a gente vai verificar uma vegetação de cerrado, uma vegetação com menor porte, onde esta é adaptada a períodos mais secos. Também encontramos em menor quantidade uma vegetação litorânea e também uma vegetação chamada de campos. A vegetação da floresta amazônica recebe 3 categorias, como, por exemplo, a chamada mata de terra firme, onde desenvolve-se nas áreas mais altas, compostas de vegetação de pequeno, médio e grande portes, com árvores que chegam a 60 metros de altura, como, por exemplo, as castanheiras, e ocupam grandes copas que impedem a entrada de luz. Ou seja, é um ambiente escuro e muito úmido, cerca de 90% da bacia amazônica. Encontramos a mata de Igapó, onde a gente tem esse nome, origem tupi, que significa mata alagada. A gente tem nessa área terras mais baixas, que ficam permanentemente alagadas, composta por plantas aquáticas e arbustos, com pequenas árvores que têm suas raízes aéreas expostas. Encontramos a mata de várzea, onde ela fica exatamente com seu nome original, próximo às várzeas dos rios, onde ocorrem inundações periódicas. São vegetações compostas por arbustos, trepadeiras, árvores de até 20 metros de altura, como, por exemplo, as seringueiras. Observando aqui, nesse esquema,
A parte mais baixa, alagada, é justamente a Mata de Iguapó, tendo uma altitude um pouquinho mais elevada, porém é uma região de planícies. Então você encontra aqui a Mata de Várzeas, com o porte médio, e o porte maior de todos, em terras um pouco mais elevadas, você vai encontrar a mata de terra firme. Sobre o solo da região norte, não encontramos ele fértil. Nós temos, muito pelo contrário, uma baixa fertilidade. Como então que uma floresta esbelta sobrevive com um solo pobre? Pelo motivo da floresta se autossustentar. Ela se alimenta da própria matéria orgânica proveniente de animais e vegetais mortos, que entram em decomposição e ajudam a promover o equilíbrio. Porém, este equilíbrio ele é facilmente rompido pelo desmatamento. Ou seja, se você retirar a camada florestal, há a possibilidade desse solo virar arenoso e a região virar um grande deserto, porque lá tem calor. Muito calor, região equatorial. Se você não tem o ciclo hidrológico sendo renovado pela presença da floresta, você vai ter com certeza um processo de desertificação. Seria uma situação catastrófica. Por isso, a grande importância da preservação ambiental na floresta amazônica, tanto para o Brasil quanto para o mundo. As unidades de conservação são áreas criadas pelo poder público para a proteção dos recursos naturais. Em algumas destas unidades, a gente pode observar explorações proibidas, mas em outras podemos verificar explorações que podem ser realizadas de forma controlada. Aonde a exploração é proibida? Nas chamadas unidades de proteção integral, como estações ecológicas, parques nacionais, reservas biológicas, entre outros. Nas unidades que podem ter recursos explorados, são chamadas de unidades de uso sustentável, como, por exemplo, florestas nacionais, áreas de proteção ambiental, APAs, e reservas extrativistas. Existem também as APPs, áreas de proteção permanente, onde estas áreas não pode haver nenhum tipo de exploração. Nas unidades de conservação, também verificamos atividades como turismo, que podem contribuir para a proteção dos recursos naturais, com geração de empregos e renda através da criação de redes de hotéis, pousadas, restaurantes, lojas de artesanato, comércios e serviços, fazendo com que haja um trabalho ligado em atividades que causam pouco impacto ao meio ambiente e que dependem totalmente da conservação ambiental. Por isso que é extremamente importante. Inclusive, garimpeiros e madeireiros também chegam a migrar para atividades ligadas ao turismo, fazendo com que haja uma geração de renda em função da implantação de uma unidade de conservação. Ou seja, a exploração da natureza na região norte, ela deve ser de forma consciente, preservando o meio ambiente. Falando agora sobre a economia e a população da região norte, no século XVI, a região norte do Brasil não proporcionou imediatamente lucro aos colonizadores portugueses, assim como a região nordeste. Inicialmente não se achou ouro e pedras preciosas. Além disso, o solo não era favorável ao cultivo da cana-de-açúcar.
Por esses dois motivos, expedições foram ligadas aos padres jesuítas, limitaram-se em explorar as chamadas drogas do sertão, como, por exemplo, a pimenta, castanha do Pará, cacau, canela e ervas medicinais. O fato dos portugueses terem a preocupação com invasões estrangeiras, como, por exemplo, franceses e holandeses, fez com que os portugueses estabelecessem uma estratégia de posse e de exploração do território, compondo uma estratégia de construção de fortes, além das já faladas missões religiosas dos padres jesuítas, com o objetivo de catequizar os indígenas e utilizá-los no trabalho de coleta das drogas do sertão. Entre os séculos XVI e XVII, os rios eram um único meio de transporte dos produtos extraídos da floresta amazônica, que seguiam para a Europa. Com isso, os portugueses construíram 3 fortes: Forte de São José de Macapá, o Forte de Santo Antônio de Gurupá, ambos na foz do rio Amazonas, e o terceiro forte, o Forte do Castelo, também chamado inicialmente de Forte do Presépio, na foz do rio Tocantins. Estes fortes foram fundamentais para evitar as invasões dos franceses e holandeses e ingleses. Podemos verificar aqui neste mapa da colonização portuguesa no norte da América do Sul, entre os séculos XVI, XVII, e a gente verifica a extensão da missão dos padres jesuítas justamente pelo rio Amazonas e seus afluentes, e a construção também desses 3 fortes nos limites litorâneos. O desenvolvimento econômico da região norte teve como primeira atividade econômica a borracha, no século XIX, ou seja, o látex extraído da seringueira, árvore nativa da floresta amazônica. Esta atividade alcançou seu auge no fim do Império e início da República, entre 1870 e 1910, onde o Brasil se tornou o maior fornecedor mundial de borracha, tendo uma das principais áreas produtoras a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, o atual estado do Acre. Neste mapa, verificamos a extensão das principais áreas com atividade seringueira, onde a gente verifica aqui justamente a ida para o que é hoje o estado do Acre, mas na época era território boliviano, o que isso causou diversos conflitos entre seringueiros brasileiros e bolivianos, o governo da Bolívia. Com isso, o governo brasileiro propôs a compra por 2 milhões de libras esterlinas a região que passou a se chamar o Estado do Acre, através do acordo assinado em 1903. A partir daí, houve um grande crescimento econômico da região norte, através da presença de cidades portuárias de Belém e Manaus, onde tivemos uma intensa circulação de pessoas e mercadorias. Porém, no século XX, o Reino Unido começou a produzir látex no Sudeste Asiático, lá na Malásia, ou seja, a partir de sementes contrabandeadas da Amazônia.
Com isso, a alta produtividade e preços mais baixos lá na Malásia fez com que houvesse a decadência dessa atividade extrativista no Brasil, tendo como resultado o isolamento da região norte, que permaneceu assim por décadas. Observando o plano de integração nacional e a expansão das fronteiras agrícolas, somente a partir de 1960, ou seja, após a construção de Brasília, o governo federal passou a se preocupar com a integração da região norte à economia nacional, propondo um crescimento econômico a partir do momento do enfrentamento da possibilidade da Amazônia ser controlada por outros países, tendo um projeto de integração criado pelo governo federal das regiões Norte e Centro-Oeste, o chamado Plano de Integração Nacional, promovendo construção de rodovias como a Transamazônica e a Cuiabá-Santarém. Verificando aqui no mapa, a rodovia Transamazônica, passando pela região norte, seguindo pela região nordeste até o litoral. E também a rodovia Cuiabá-Santarém, que se interliga com a Transamazônica. Essas rodovias tinham o objetivo de incentivar a ocupação do território e o governo passou a doar terras na Amazônia, estimulando então a atividade da produção agropecuária, através de incentivos fiscais, como isenções de impostos e empréstimos a juros baixos. Um detalhe: a Transamazônica teve início a sua construção na década de 70 e até hoje ainda não foi concluída, tendo cerca de 4.000 quilômetros de extensão, onde verificamos a metade, 2.000 quilômetros, asfaltada. Mas essa metade asfaltada, ela é basicamente a metade passando pelo Nordeste. Porém, a outra metade que passa pela região norte, ou seja, na floresta amazônica em si, a gente verifica, infelizmente, trechos absolutamente sem asfalto nenhum, como nessas imagens aqui. Famílias de outras regiões, como do Nordeste, do Sul, deslocaram-se na década de 70 para a beira da rodovia Transamazônica, onde o governo estava distribuindo terras. Famílias tinham grandes dificuldades desde então devido à falta de infraestrutura básica, transformando então a região numa simples produção de agricultura de subsistência. Com tantas dificuldades, muitos abandonaram a região. Portanto, a região para pequenos agricultores não teve um grande benefício por investimentos governamentais. Esses investimentos acabaram beneficiando os fazendeiros ricos, fazendo com que a Amazônia começasse a atrair principalmente grandes produtores de carne bovina e soja. E aí a gente passou a ter o fenômeno da ocupação de novas fronteiras agrícolas, mas não por pessoas humildes, e sim por grandes empresários exportadores de carne bovina e soja, entre outros produtos, gerando grandes impactos ambientais, desmatamentos e, a partir daí, tudo isso incentivado pelo governo federal. Este processo de desmatamento teve, em grande parte, origem no início da década de 70 e continua, infelizmente, até os dias atuais, onde podemos verificar, por exemplo, o processo no chamado Arco do Desmatamento, onde a maior
parte desta atividade altamente lesiva à natureza, o desmatamento, está concentrado ao longo de um arco do Maranhão ao sudeste do Acre. Vendo aqui o desmatamento em 1976, verificamos as áreas verdes, vegetação natural, e as áreas desmatadas em vermelho, ou seja, áreas ainda localizadas no litoral e nos limites da floresta amazônica. Porém, esse desmatamento em 2015 teve uma grande evolução impressionante. Veja a quantidade de áreas vermelhas desmatadas, como cresceu. E isso em 2015. Hoje, 2020, a situação permanece cada vez pior. Há dois grandes fatores para a exploração ilegal da madeira e, portanto, a expansão das atividades agrícolas. Um deles é a abertura de estradas que tem facilitado o desmatamento. O outro fator é o fato da retirada de árvores que têm um alto valor de mercado. Após essa retirada, as áreas são queimadas para eliminar a vegetação que sobra e abrir, assim, pastos e áreas agrícolas, fazendo com que a expansão da agropecuária e extração madeireira, muitas vezes até ilegal, a gente tem a nossa floresta amazônica indo para baixo. Um grande problema é que as queimadas em si, além de serem um grave problema, quando não há controle, podem se propagar facilmente, ampliando de forma catastrófica grandes áreas que hoje, por exemplo, qualquer um que verifica os noticiários vai ocasionar, infelizmente, graves queimadas na Amazônia e no Pantanal brasileiro. Explicando melhor o processo de exploração dos recursos naturais, na Amazônia provocam grandes impactos ambientais, não só na Amazônia, no mundo inteiro. Mas essa exploração, se ela for legalizada, deve seguir leis ambientais, onde a gente verifica unidades de conservação delimitadas e terras indígenas preservadas. Infelizmente, isso muitas vezes não tem ocorrido. Na questão do processo da extração de madeira na Amazônia, a gente, infelizmente, tem o processo de extração legal e ilegal, onde ambos promovem o processo destrutivo. Porém, o processo legal, ele é sustentável, ele repõe desenvolvimento sustentável, madeira certificada. O processo ilegal é gravíssimo, ele não repõe, ele só retira. Neste processo, tratores são usados para arrastar as toras do interior da floresta para fora e, com isso, cerca de outras árvores de menor porte são derrubadas, ou seja, para cada árvore de grande porte retirada, a gente tem uma destruição de cerca de 60 outras árvores destruídas. Nós temos a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudam, assim como também temos a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que tem objetivos de realização de projetos de preservação ambiental, desenvolvimento social e crescimento sustentável da Amazônia. Porém, a efetividade em si, muitas vezes, tem sido pouco efetiva. Quanto à exploração de petróleo e gás natural na região norte, a gente tem essa extração na bacia sedimentar de Urucu, lá em Manaus, onde a gente verifica a refinaria chamada REMAN, Refinaria de Manaus, ou seja, também com o nome de Isaac Sabá. É uma refinaria de petróleo brasileira localizada lá em Manaus. E aí é a única refinaria de petróleo da região norte do Brasil, fundada em 1957, e incorporada ao sistema Petrobras em 1974.
A exploração de minério de ferro ocorre com um projeto chamado de Projeto Carajás, no Pará, onde temos a maior província mineral do planeta, como também a melhor qualidade de ferro do mundo. Esse projeto é interligado com o projeto da Estrada de Ferro Carajás, que liga a zona de extração mineral ao porto, exatamente como a gente verifica aqui neste mapa. A extração no Pará, que vai se estendendo até São Luís, Maranhão, na região portuária. Há também a extração de ouro e cassiterita, onde a exploração destes minerais é realizada tanto de forma mecanizada quanto por garimpeiros, provocando alterações no ecossistema e, infelizmente, assoreamento de rios, um processo que vai tirando a profundidade dos rios e, consequentemente, vai diminuindo a lâmina de água. Além do mercúrio, utilizado para separar o ouro do cascalho, sendo um metal tóxico que é proibido até em alguns países, é ilegal. Quanto à água, a Amazônia possui um alto potencial hidrelétrico, onde a gente verifica a construção de grandes usinas hidrelétricas que provocam sérios impactos ambientais. Destaca-se a usina de Tucuruí, no Rio Tocantins, sendo a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Ou seja, a maior de todas é a de Itaipu, mas ela é binacional, Brasil-Paraguai. Então encontramos um grande dilema. A construção de hidrelétricas, com certeza, é essencial para o desenvolvimento do país e da região norte. Porém, questiona-se a implementação e execução desses projetos como graves danos ambientais. Então, a questão de pesar para verificar. Há a necessidade da energia, mas, infelizmente, há graves danos ambientais. Então, isso está provocando diversas discussões no mundo do meio ambiente e dos negócios no nosso país. Quanto ao processo de industrialização da região norte do Brasil, verificamos a chamada Zona Franca de Manaus, criada em 1967 pelo governo federal com o intuito da instalação de indústrias, comércio e projetos agropecuários, onde o setor que teve o maior benefício foi o setor industrial, a partir do momento de concessões de isenção de impostos e incentivos financeiros por parte do governo federal. A palavra franca indica justamente a isenção de impostos. Este fato gerou grande crescimento econômico, populacional e urbano em Manaus, destacando-se principalmente as indústrias de eletroeletrônicos e de motocicletas, entre outras. Em geral, há a importação de peças prontas, que têm isenção total de impostos, e com isso há a montagem na Zona Franca de Manaus. Apesar disso, a atividade industrial na região norte ainda é pouco expressiva, quando comparada às demais regiões do país, como por exemplo o Sudeste. Falando agora sobre a população e suas características da região norte do Brasil, nós possuímos 45,2% de área territorial do Brasil e apenas 8,4% da população nacional em 2017, possuindo então 17,9 milhões de habitantes, tendo uma média de 4,5 habitantes
por quilômetro quadrado, a menor do país. A maioria vive em cidades, 78%, concentrado principalmente nas cidades de Manaus, Belém e Macapá, ao longo dos principais rios, onde ainda são importantes vias de locomoção da região, desde o século XVI até hoje. As áreas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado são chamadas de vazios demográficos, e nós encontramos no interior da floresta amazônica, na parte chamada intocada, onde a gente vê comunidades chamadas de extrativistas e pequenos agricultores. Também verificamos comunidades indígenas, como povos da floresta. As atividades são ligadas à extração de borracha, castanha, óleos vegetais, caça e pesca, mas são atividades não predatórias, ou seja, ligadas à agricultura de subsistência. Há grande miscigenação entre a população do norte do Brasil, onde a gente verifica essa miscigenação entre indígenas e brancos, cerca de 64,2%, chamada de população parda ou população de mestiços, enquanto a gente verifica apenas 4,4% de população amarela ou indígena. Falando sobre os povos indígenas da Amazônia, o Censo Demográfico do IBGE de 2010 catalogou a população indígena no quantitativo de 433.363 habitantes, tendo a sua maioria vivendo em terras indígenas declaradas pelo governo federal para seu usufruto exclusivo, ou seja, protegidas por lei. Infelizmente, essa proteção muitas vezes é desrespeitada por invasões que provocam mortes e conflitos entre madeireiros ilegais, mineradores, entre outros. São, então, mais de 240 povos vivendo na Amazônia, que representam muitas diferenças entre si, como, por exemplo, diferentes línguas, organização social e política, rituais, mitos, habitações, entre outros. Para os povos indígenas, os seres humanos estão sempre interagindo com a natureza e que a natureza jamais deverá ser degradada. Ela apenas é utilizada para o próprio autossustento, ou seja, desse modo, os indígenas têm consciência ambiental, onde desenvolvem formas de manejo dos recursos naturais. Entre os povos indígenas, os mais numerosos hoje em dia são os Ticuna, os Macuxi e os Yanomami. Existem ainda indígenas isolados, onde pouco se sabe a respeito deles. Aí você deve estar se perguntando, e os tupi-guaranis? Estão com a presença no litoral brasileiro, onde o litoral é amplamente ocupado e explorado desde o Brasil Império. Atualmente, os povos tupis eles estão reduzidos a cerca de 3.000 ou menos indivíduos. Quanto ao desenvolvimento sustentável na floresta amazônica, atualmente muitas pessoas concordam na exploração econômica da região, porém sem afetar o equilíbrio ecológico. Há, portanto, uma necessidade de se gerar emprego e renda para a população local, através de propostas partindo de um desenvolvimento sustentável, isto é, proposta que utilizem recursos atuais sem comprometer as futuras gerações. Porém, essas medidas efetivamente ainda beneficiam uma parcela muito pequena da população. Agora, falando sobre o manejo florestal. Como ele funciona? É um conjunto de medidas utilizadas
Para que a exploração econômica da floresta seja feita de forma sustentável, a extração de madeira deve ser realizada respeitando o desenvolvimento das árvores menores, onde estas não devem ser mexidas, assegurando uma exploração contínua e a permanência da biodiversidade. Esta atividade precisa ser legalizada, o que significa pagar os tributos e respeitar os direitos trabalhistas, além, é claro, do meio ambiente. O manejo florestal é obrigatório por lei desde 1993 e as empresas que o praticam recebem um selo verde emitido pelo FSC Brasil, como está aqui nesta foto. FSC, Forest Stewardship Council, ou seja, Conselho de Manejo Florestal. Ele é uma organização não governamental criada lá na Alemanha com representação aqui no Brasil. Este selo é cada vez mais exigido pelos países importadores. As madeireiras que possuem o selo verde comercializam produtos retirados das florestas de forma ambientalmente correta. No Brasil, o manejo florestal é, especialmente a partir de 2002, controlado pelo Instituto Nacional de Metrologia, chamado Inmetro. Com isso, o consumidor pode optar por um produto que não degrada o meio ambiente. Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.